Questão 1.2, letra A, pede para a gente calcular o tempo de execução do procedimento sort quando o vetor já está completamente ordenado ou quando o vetor está inversamente ordenado para n elementos, né, em função de n. Então, para TO, que são dos ordenados, a gente tem I vezes 1 sobre 50 vezes 10 a sexta, onde I vai ser igual a n menos 1 vezes 10 mais 22. Por quê? 22 são a quantidade de instruções que são executadas independente do tamanho do vetor. E 10 são as instruções que ocorrem em cada iteração do vetor na função sort, né? O que acontece? Por que é n menos 1? É n menos 1 porque a primeira iteração sempre vai ter apenas 5 instruções, que já estão contabilizadas nas instruções fixas. Então, a gente só considera a partir do segundo elemento do vetor, e por isso que é n menos 1 vezes 10. São as instruções que dependem do tamanho do vetor. Então, o TO, né, o tempo de execução do vetor ordenado, vai ser n menos 1 vezes 10, mais 22 dividido por 50 vezes 10 a sexta, que é a frequência do clock. Como o CPI é 1, a gente só ignora ele aqui na hora de fazer a contagem. No cálculo do tempo de execução do vetor que está inversamente ordenado, a gente tem 9 vezes n mais 5 vezes n menos 21 mais 22 vezes 1 sobre 50 vezes 10 a sexta de novo, por conta da frequência do clock. O i vai ser 9 vezes n mais 5 vezes n menos 1 mais 22. De novo, a mesma questão aqui. 22 são as instruções fixas que ocorrem independente do tamanho do vetor. N menos 1, porque a primeira iteração sempre vai ter 5, que já estão contabilizados aqui. E 9 vezes n mais 5 foi a conta que a gente chegou para bater, né, com os resultados que a gente percebeu. Como é que a gente chegou nessa equação aqui? A gente utilizou o RAS com a ferramenta de contagem de instruções, obtendo 45 instruções para n igual a 2, 86 para n igual a 3 e 222 para n igual a 5. Esses resultados foram inseridos na tabela do software Desmos para gerar uma função quadrática a partir da regressão desses valores, resultando na função 9n ao quadrado menos 4n mais 17. Como a gente sabe que são 22 instruções fixas e o número de interações é n menos 1, a gente acaba chegando na função final para calcular o número de instruções, que é 9n mais 5 vezes n menos 1 mais 22. Com isso, a gente fez a validação para ver se realmente dava o número certo de instruções. Então, a gente validou com os mesmos valores, 2, 3, 4, 5, 45, 86, 145, 222, certinho. E também gerou para n igual a 100, para ver se realmente estava funcionando da forma correta. E verificou que sim, contando pelo RAS ou utilizando a equação, dá a mesma quantidade, que é 89.617. Beleza. Utilizando o software de GeoGebra, a gente plota as duas funções TO e TN, as duas funções TO de N e TI de N. TO de N está em verde e TI de N está em azul. Então, TO é essa função linear aqui e TI é essa função quadrática. A gente, olhando o gráfico, a gente percebe que tem uma discrepância muito grande, né? Então, quando o vetor já está ordenado, a diferença entre o tamanho do vetor é mínima em relação a quando o vetor está desordenado. Isso acontece porque, se a gente olhar com calma o código, a gente vai perceber que o algoritmo utilizado para ordenar os elementos está sendo o bubble sort, que tem complexidade O de n quando os elementos já estão ordenados e O de n ao quadrado quando os elementos estão completamente desordenados, ou seja, inversamente ordenados. A gente consegue observar isso dentro do código porque para cada elemento do vetor no T de O, né, no vetor ordenado, ele só percorre aquelas 10 instruções lá que eu falei para cada elemento, e beleza. No inversamente ordenado, para cada elemento desordenado, ele percorre todos os anteriores para ir fazendo swap deles até o elemento chegar na posição certa dele. Então, ele acaba, para cada elemento,
né? Para cada elemento do vetor, ele executa pelo menos n menos uma vezes ele depois de executar ele numa iteração do loop do for 2.